Boa Ai, noite. ai, ai. Ai, ficou verde. Chegou a live. Acontece. Eventualmente ele volta. Boa noite, galera. Problemas técnicos. Problemas técnicos, mas daqui a pouco eu volto. Enfim, noite de Halloween aqui na Twitch. Vamos falar um pouquinho sobre coisas assombrosas e a câmera da Amanda que não volta. Está tudo certo. Tá tudo O mais certo, vai importante voltar. nesse momento é a voz. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certo. É verdade. E o meu chapéu de bruxa está presente hoje. E o chapéu de bruxa? É. Precisamos estar a caráter, afinal. Ah, não dá pra ver a maquiagem da Amanda. Enfim. Uma hora em volta. Uma hora volta. Ô, Mas pessoal, como vocês estão celebrando o seu? Definitivamente já é Halloween, eu juro. é verdade. É dia 31 hoje. Pode olhar aí no calendário. É que voltou Pode 2 olhar. dias. Só pra live de hoje. Se ele estiver falando 29, ele está errado. É verdade, tá errado aí, pode consertar. Mas enfim, vamos falar o que realmente importa. Medo e marketing. Uhum. Não sei se vocês lembram, mas na última stream que a gente fez, a gente falou um pouquinho sobre os BuzzFeed Unsolved, eu acho, e também sobre o Matchpad. A gente falou um pouquinho sobre Sim. eles só pra... Eu não sei como que a gente engatou nessa conversa, mas a gente tá falando sobre propagandas estranhas, a gente preparar neles. Ah! Uhum. Não. A maquiagem. Por hora. Deu pra ver por uns segundos. Mas sim, a gente conversou um pouco sobre eles. Por hora eu vou deixar assim até ele retornar. Nós falamos um pouquinho sobre eles e partindo desse comecinho, não sei se alguns de vocês viram, mas várias coisas no tema de Halloween começaram a sair. É verdade. Agora nessa época começa a surgir um tanto de campanha de Halloween de várias marcas. Várias. Sim. Objetivo concluído. Obrigada. Mas enfim, voltando a BuzzFeed Unsolved, é basicamente assim, vocês conhecem o BuzzFeed, né? BuzzFeed é super famoso. E eles têm um canal no YouTube para tentar desvendar esses mistérios, assim, que nunca foram desvendados. Só que, na verdade, eles não desvendam nada, eles só vão lá ver. Mas essa é a graça. E, normalmente, são, tipo, mistérios meio sobrenaturais, assim. Sabe, tipo, casas mal assombradas. Por quê? Por que isso? Por quê? Como você achou isso tão rápido? Ah, vai funcionando nos emotes, né? Enfim. Eles fazem bastante Mas vídeo isso de está É bem engraçado. live assim. É muito bom, honestamente. Eu recomendo pra quem quiser. É um dos melhores shows que eu já vi nesse tema. É verdade. É aquele que você sabe que eles não têm script. Não tem como ter script pra aquilo. Essa é a graça. E eu não sei como que eles combinam tão bem, porque um cara, eu não lembro os nomes, você lembra os nomes? É o Shane Madej e o... Calma que eu já lembro. Shane e Ryan. Shane e Ryan. Um deles é, tipo, completamente cético, ele não acredita em nada fantasma, não é a praia dele, enquanto o outro ele realmente tem medo, ele realmente acredita que tá alguma coisa ali. Então, essa é a graça. Enquanto um tá dormindo tranquilamente, o outro não consegue dormir porque ele tá com medo. Sim. Eles vão É muito bom. E eles vão nesses lugares onde tinha, tipo, a boneca Annabelle original, sabe? E aí eles visitam um lugar pra falar sobre ela e essas coisas. Sim, é muito bom. E falando na boneca em si, teve outro, do que você tinha mencionado antes do Matchpad. Teve um jogo que saiu recentemente que tem começado a ficar muito visível, que é o Poppy Playtime.
que pra quem já ouviu falar ou já viu alguma let's play desse jogo mais recente, ou jogou, na verdade, que ele é um jogo que conta de uma pessoa em uma fábrica de brinquedos em que aparentemente todo mundo desapareceu. E eu não vou dar spoiler, porque qualquer coisa que eu falar a partir desse ponto é um spoiler. Mas existe uma boneca que a aparência dela, na minha opinião, eu não consegui ler nenhum artigo sobre o jogo em si, ele é um jogo bem recente, mas que ela parece muito inspirada na Belle. Ela é a boneca dos filmes de terror, das séries de terror. Você pensa boneca de terror, você pensa nela. Ou no Chucky, mas... Chuck. Inclusive, vai sair uma série nova do Chuck recentemente aí. É série, vai sair série. Ah, é? Uhum. Nossa, eu não tinha visto. É, assim, eu nunca assisti Chuck, mas eu sei que é esquisito e vai ser bem esquisita essa série também. Mas enfim, todo mundo tem Sim, medo. eu lembro... Sempre tem um A jogo primeira que... vez que eu assisti... Sim. A primeira vez que eu assisti Chucky foi com uma amiga minha e quando chegou na cena em que eles estavam dentro do apartamento, tava todo mundo tenso, aquele momento de silêncio. Eu lembro que encarei a tela por um longo momento antes de quase gritar, tarde da noite. Por que tem uma chaminé no apartamento? Porque tem uma lareira que tem uma chaminé dentro do apartamento deles. Eu não sei se eu estou lembrando errado. Isso é possível? Isso é possível ter uma lareira dentro de um apartamento? Eu acredito que sim, mas na época eu não sabia disso. Então eu lembro de ter gritado isso tarde da noite e a tensão inteira do filme foi embora da janela naquele momento. Porque a gente só conseguia olhar para a lareira no meio do apartamento. Enfim, faz sentido Foi nenhum. incrível. Acho que não é um filme pra ser levado a sério, é mais um filme pra você, sustinho, ou pra assustar a criança mesmo. Não é pra ter lá essa produção. Inclusive, a maioria dos filmes de terror são assim, né? A maioria dos filmes você não realmente fica assustado. É só sustinho e jumpscare na hora. Menos É, filme, que eu esqueci o nome agora que eu ia falar, fugiu. Aquele filme que uma não menina faz seria uma It, por acaso? e é tudo colorido. Uh, eu não lembro também. Eu ia falar dos filmes do Stephen King, porque o Stephen King é um que ele sabe escrever terror muito bem. Ele sabe. Um livro que eu queria ler era It. Queria muito ler. Mas tem, sei lá, é uma bíblia, tem 500 páginas aí. Eu fiquei meio com medo do tamanho do livro e não do conteúdo. Mas enfim. Nossa, falando dos livros do Stephen King, o que eu quero muito ler é Pet Sematary, porque se o Eu ouvi filme falar. era tenso, e ainda o filme original era várias pessoas comparando com o livro, pelo menos falaram que não era o melhor dos filmes que foi feito, mas Uhum. foi uma das melhores adaptações comparativamente. Mas o livro, oh não. Ou não? Do que fala mesmo? Foi. Tá Está um travando um pouco de pouco. delay, tá um pouquinho travado, porém vocês conseguem mais ou menos me ver. Vamos testar. A audição do Halloween sempre tem que acontecer um negócio assim. Enfim, problemas na produção. Tá tudo certo. Mas assim, voltando pra It, assim, eu não sei porquê, Uhum. mas estadunidense tem muito medo de palhaço, né? Sim, Eu não sei eu me porquê. identifico. Quando eu era criança, eu tinha bastante medo também. E assim, eu É. acho que é porque, eu já vi numa explicação antes, que você não consegue identificar qual que é a verdadeira, qual que é a verdadeira expressão do palhaço. Porque o cara, ele tá com uma pintura que remete a um sorriso, mas ele não tá realmente sorrindo, você não sabe. Então a criança se confunde, ela fica com medo. Só que, Uhum. por que It? O cara criou a pandemia. Depois de It, vai Nossa, eu lembro disso. ter medo ainda. Que ano que foi mesmo que aconteceu o leve problema ou infestação de palhaços? A infestação de palhaço nos Estados Unidos Quando que foi, foi? foi 2016. Foi mais ou menos no Nossa, mesmo faz um ano tempo. que saiu o primeiro filme. Primeiro não. O filme do It recente. O primeiro filme do It É, recente.
Sim, Inclusive, na aquilo. pode falar. Não, pode começar, pode começar. É que na época eu realmente pensei que era uma jogada de marketing dos produtores para fazer uma propaganda básica do filme, assim, assustando todo mundo. Sim, faria bastante sentido, mas eu acho que dá até mais medo o fato que não era, até onde eu saiba. Se alguém Não sabe é, se era, pode passar a informação, mas. eu acho que não era, não era. Eu não vi ninguém falando que era. E o que me assusta mais é que tinha alguns adolescentes zoando e realmente fazendo essa brincadeira. E tinha também youtuber fazendo prank, Uhum. sabe, para ganhar as deliciosas views. Mas o pior de tudo foram os verdadeiros criminosos que estavam aproveitando do momento para se fantasiar de palhaço e assaltar as lojas aí. Isso É, foi isso meio. foi o problema. Enquanto eu tava na brincadeira, tudo bem, mas aí começou a acontecer isso, e aí espalhou pro mundo inteiro, tinha palhaço aparecendo no Brasil, do outro lado do mundo. É verdade, os palhaços aparecendo. Aí, Mas acho que a maioria que apareceu no foi Brasil bem foi pouco. por youtuber mesmo. Provavelmente. E foi bem pouquinho também, foi meio que no fim dessa moda, entre aspas. Uhum. Isso foi muito louco. Inclusive, depois, depois dessa pandemia de palhaço que surgiu do nada e sumiu do nada também, o McDonald's começou a desaparecer com o próprio mascote deles, que era o Ronald McDonald lá. Sim. Eles começaram a desaparecer com o palhaço. Aqui no Brasil a gente já não tinha muito dele, era mais famoso lá nos Estados Unidos mesmo. Mas aí depois dessa pandemia eles começaram a tirar ele dos holofotes. Porque eu não sei quando começou isso, mas a imagem do palhaço começou a mudar. Eles não estavam mais vendo como um entretenimento para criança e começou a ser mais como um negócio assustador, um terror, assim. E isso seria uma visão meio ruim pro personagem ali do McDonald's. Sim. Então eles começaram a sumir um pouco com ele. Que é meio triste, né? Era um personagem bom pro McDonald's em si. Só que foi interessante isso, que logo depois dessa. Eu não sei o que chamar aquele evento, honestamente. Mas daquela grande presença de pessoas vestidas de palhaços por todo mundo, honestamente, que só sumiu o mascote da McDonald's. Ele só desapareceu. Hum. É, Mas o que mas você tinha mencionado antes dessa área de marketing, voltando já pro começo da live, a gente vai pular um pouquinho aqui, porque bate-papo, café com tempero, vocês sabem como que é, né? Ao vivo a gente vai e volta. Mas que você tinha mencionado da área de marketing, das várias empresas fazendo esse tipo de propaganda, pegando do Halloween, porque isso é uma coisa que ficou muito, por mais que não seja do Brasil, que ficou muito famosa no Brasil e no mundo inteiro, honestamente. Ela nem começou aqui, eu acho que começou o quê? Nos Estados Unidos? uhum. Mas acabou ficando muito famosa em vários lugares, tanto que aqui tem vários condomínios, apartamentos que celebram o Halloween mais no estilo americano mesmo, no estilo americanizado, como alguns diriam. É interessante É, pensar nisso. é verdade. Mas porque as crianças veem nos filmes, né? A maioria das coisas, a maioria do entretenimento que a gente consome é vindo de fora, é vindo lá dos Estados Unidos. Então, querendo ou não, a cultura deles vem pra cá, né? Meio que, querendo ou não, isso acontece. Então, Sim. o Halloween, mesmo não sendo daqui, a gente já conseguiu meio que se apropriar dele, mas não num lado negativo, né? A gente meio que transformou ele. Sim. E é É, interessante também que não é só as pessoas mesmo, né? As empresas também pulam em cima. as empresas, mano. Voltando ao assunto do palhaço, o Burger King fez em. Deixa eu ver que ano. Em 2017. O Burger King fez em 2017 uma campanha envolvendo palhaços. E aí você já sabe. Em 2016 teve a pandemia dos palhaços, e aí em 2017 eles quiseram voltar para isso. Mas foi uma jogada de marketing dessa vez. É, E o objetivo era: você tinha que ir fantasiado de palhaço pro Burger King, que você ganhava um lanche de graça. Você ganhava um Whopper de graça. E assim,
Isso já é meio suspeito, né? Porque a propaganda que eles fizeram, o vídeo que eles fizeram pro anúncio, um dos principais palhaços que ficava fugindo não, que ficava perseguindo o menino, porque assim, o anúncio era um menino fugindo de vários palhaços, que era tipo uma pandemia de palhaços mesmo. Era toda uma reencenação ali. E o principal palhaço que tava correndo atrás do menino era bem parecido com o Ronald McDonald, do McDonald. Eu tava esperando isso. É, Oh, não. eles se aproveitaram muito bem do que viu. E ficou bom. Ficou muito bom. A galera realmente foi fantasiada de palhaço pegar o lote de graça. Ah, pelo menos deu certo. Isso é uma boa jogada. É uma daquelas jogadas de marketing que é muito, ou você vai acertar muito, ou você vai errar muito. Você tem que saber Mas muito bem para qual público você tá falando, porque o Burger King raramente erra, né? Todo ano eles fazem alguma coisinha de Halloween. no Halloween, se você voltar alguns meses, eles certamente erraram esse ano. Faz Mas o que eles enfim. fizeram. Dia das Mulheres. Foi no dia das... É verdade. Vamos Depois a gente só. fala Enfim, isso é outro tema. outro tema. Mas que outras empresas que são muito boas nessa jogada de Halloween? Mano, eu acho que nos games tem bastante coisa. Sim. Fortnite faz algum negocinho de Halloween, assim. Sempre solta novas skins. Eu não jogo muito, mas isso deve ser legal. Fortnite é muito bom nessa questão de datas comemorativas, por assim dizer. Eles sempre Uhum. fazem em meses específicos que tem alguma coisa específica, algum tipo de celebração, ainda mais agora na pandemia, que as pessoas não podiam sair, que eles fizeram, eu não lembro a data exata, mas que eles fizeram uma reunião dentro do jogo, tipo uma sala aberta que você podia se reunir dentro do jogo. Então eles são muito bons em lidar com essas ações. É verdade. Sem contar que aquele jogo, o Dead by Daylight, que todos os personagens do jogo, que os personagens antagonistas do jogo, todos eles são personagens famosos de filmes de terror e histórias de terror. Tipo, o Fred Krueger. Enfim, é até a loira do Não banheiro, tinha, eu acho. Vários. eu acho que sim, não tinha o próprio. A minha cabeça tá muito presa no palhaço do It por algum motivo, ele não tava lá também. Eu não sei. Eu não Acredito que lembro. não. Mas tem, tipo, vários. Deixa eu ver se eu lembro de mais algum. Tem aquele do Sexta-feira 13. Ah, Tem, é. Verdade. tem, tem, Jason. tem o Jason, isso. Obrigada. Imagina. Mas e eu jogo principalmente o Dead by Daylight. Várias pessoas estão comprando agora na promoção que tá tendo nas várias lojas de jogos que tem o Halloween como uma das maiores oportunidades de vender jogos de terror. É, é Eu o mesmo tema, posso né? dizer que já comprei alguns esse ano, mas Tem que aproveitar as promoções mesmo. sim. Mas Deixa eu ver enfim. aqui outra coisa. E zumbis. Muitos jogos com zumbis. Tipo, Muitos muitos. jogos. Muitos jogos com zumbis. Eu acho que, eu não sei, o ser humano tem mais medo de zumbi do que de, sei lá, bruxas. Tipo, é uma coisa que depende muito da pessoa, mas tem várias pessoas que têm até fobias de. Não fobias exatamente, mas basicamente fobias de certos monstros. Ou às vezes nem de um monstro, mas de alguma coisa que seria tipo um símbolo específico do Halloween. Então, por exemplo, aranhas acabaram virando um símbolo muito icônico, fantasmas é outro, É verdade. abóboras. Eu posso não estar descrevendo apenas a aparência da Fire durante o Halloween, mas tá tudo bem. Pois é, a aranha, é assim, só tá. A aranha não causa mal nenhum. Só que, assim, nós temos medo. Então, entra como um monstro. É, tem isso. Vários jogos usam essas
criaturas, de certa forma. Então, zumbis, vampiros, os monstros clássicos de terror, ou até animais comuns como a aranha. E às vezes distorcem eles, tipo, várias mídias que fazem isso muito bem. São filmes e jogos, como eu tinha mencionado, mas principalmente filmes e séries de terror. Que conseguem muito bem, tipo, mais de uma vez eu já vi um monstro que tinha uma aparência meio aracnídea nele. É muito legal isso. Eu gosto muito, pelo menos. Tipo, antes a gente já tinha mencionado o Chuck, mas vamos ver então. Filme de terror favorito? Filme de terror favorito? Uhum. Lembrei do nome. Midsommar. Muito bom. Isso eu não conheço, do que é? É aquele famoso... Enfim, ele dá medo mesmo porque se passa inteiramente de dia do ano. Não anoitece. Fica o dia inteiro e a noite inteira de dia. Então, eles fazem... É tipo assim, um cara chama uma menina pra ir pra um ritual, tipo assim... Era uma seita. E os caras não sabiam que era uma seita. Então vai todo mundo pra seita e acontece um tanto de trem estranho lá. Mas o ponto positivo desse filme é que tá inteiramente de dia, é colorido, tem flores e acontece tanto de... muita coisa. Acontece muita coisa. Ok. Mas assim, me deu medo mesmo, além das atrocidades que estavam acontecendo ali, é que quando eu era menor, eu acreditava que tudo de ruim acontecia de noite porque não dava pra ver. Então, sei lá, demônios saíam do escuro, os assassinos iam te perseguir no escuro, que era à noite. Então, eu assisti um filme que se passava inteiramente de dia, tinha florezinhas, e era um campo todo lindo, sabe? Quebra todo esse estereótipo. Oh. É, Nossa. De filme de terror, escolher um favorito, tipo, no momento vai ser um pouco óbvio, mas eu acho que nesse exato momento um dos meus favoritos tem que ser It. Eu acho que até talvez o primeiro, ao invés do segundo. O segundo foi assustador, mas eu acho que o primeiro mexeu muito mais no psicológico do que o segundo, na minha opinião. eu assisti só umas partes, assim, eu não assisti inteiro. Mas dá medinho ali. Agora, jogo de terror tem vários muito bons que têm saído. Mano, eu não sou de jogar muito, mas o único jogo de terror que eu tentei jogar foi Five Nights at Freddy's. Por quê? 4. Porque tava de graça. Tava de graça na Play Store. Eu falei, não, vou tentar jogar. Não gostei, não. Na época eu gostava bastante de assistir os outros jogar, porque era engraçadinho ver a galera ficar com medo do jumpscare. É. A gente subestima o jumpscare até sofrer um jumpscare. É verdade. Mas aí tem aquela diferença, né? O que é terror? É o jumpscare ou é o terror psicológico que vai escalando, que você vai ficando assustada? Com medo mesmo. E não aquele sustinho na hora. Eu realmente acho que a questão é que vários filmes e jogos têm que acertar muito bem, e vários deles acertam bem, tanto que tem várias séries e filmes que ficaram muito famosos por conseguirem capturar isso. Por exemplo, um filme que ficou muito famoso de terror e que é basicamente a inspiração principal para vários filmes de terror foi Blair Witch. É verdade. Esse foi se eu não me engano, foi um dos primeiros filmes de estilo found footage, que, para quem nunca viu um filme desse estilo, é basicamente o filme é feito como se fosse uma gravação real, como se alguém estivesse gravando tudo que está acontecendo mesmo, e alguém tivesse simplesmente, por exemplo, encontrado uma fita ou encontrado num pendrive aleatório por aí. E acho que Blair Witch foi um dos primeiros que, não digo deu origem a esse estilo de filme, mas foi um do que fez esse estilo ficar muito famoso por um bom tempo até hoje. Tem vários jogos como PT. Não. PT não é nesse estilo. Volta. Outlast. Eu sei errado. Desculpa. PT é pra depois. Mas Outlast, por exemplo, é um jogo de terror que pega muito bem nessa veia. Ele foi um jogo que genuinamente me deu muito medo, porque você não pode lutar. Você não luta. Você só foge. Tem vários jogos de terror que meio que tipo, andam a linha entre terror e ação. Outlast não. Você só corre. É verdade.
Mas eu acho que esses são os que dão mais medo, porque você não pode fazer. O personagem não faz nada, você só tem que fugir com ele. E aí é isso. Você não pode bater no monstro, nem matar o monstro. Foge dele. E honestamente, eu acho que Outlast foi um dos que fez mais sentido pra mim, pessoalmente. E é por isso que deu tanto medo, porque você é um jornalista contra um homem de 3 metros de altura que parece um caminhão. Você não vai derrotar ele. Coragem, Você não muita vai nem coragem. tentar. Você corre. É verdade. Isso é uma coisa muito engraçada de vários filmes de terror. Imagina, você na vida real. Bom, primeiro de tudo, se alguém me chamasse, é Halloween, vamos entrar numa casa mal assombrada, eu ia falar não, e já saía, eu não ia nem tentar. Sobe os créditos. Só nos créditos, já acaba aí o filme. Nossa, teve um que doeu muito, que era um filme de terror, eu não vou lembrar o nome agora, mas se alguém souber, por favor, manda aqui nos comentários, que era que o homem tinha se mudado pro... É aquele clássico, sabe? Eles se mudam para uma casa nova, só que a casa estava mais barata por motivos. Clássico. E aí ele tinha achado umas fitas, só que pela primeira vez em muito tempo, o cara foi esperto. E ele voltou para casa dele. O problema é que isso era parte do ritual para começar a merda. Mano, eu não E ele sei não se é o mesmo sabia. que a gente tá pensando. Porque eu tô pensando num filme, que eu não lembro o nome, mas era bem famoso. Que era assim, tinha uma entidade numa casa e aí essa família nova mudou para essa casa. E essa entidade matava todas as famílias que iam para essa casa e gravava tudo. Porque essa entidade ela não estava na casa, ela estava na tecnologia. Então ficava tudo Uhum. gravado. Quanto mais o cara consumia das gravações, porque o homem ele também era um jornalista, então ele foi pesquisar tudo. Ah, Então, quanto mais ele ótimo. assistia as gravações das famílias, a entidade ia tomando conta da família dele. Será que é o Eu mesmo que a gente lembro tá? desse filme. Eu acho que não. Eu acho que eu sei qual que é esse. Não é aquele que eles mudam pra casa e, tipo, perto da casa tinha um lago e no final tem uma cena da. Spoiler, caso alguém lembre do filme. Da mãe com a criança fugindo. Alguma coisa assim, porque o pai foi completamente tomado pela entidade. Eu não sei. Eu realmente não assisti o filme inteiro. Eu sei só a lore. Eu só sei a história. Mas... Eu acho que são filmes diferentes, porque esse aí eu lembro que ele realmente ele ia, tipo, vendo as fitas e ele ia cada vez mais ficando mais e mais agressivo e mais insano. Esse outro Uhum. filme é mais que, tipo, ele viu o vídeo e falou, não, não. E voltou pra casa antiga dele. Só que ele voltar da casa amaldiçoada pra dele, se eu não me engano, amaldiçoava a casa dele. Alguma coisa assim. Então, tipo, ele foi esperto, só que o plot falou não. Inteligente, viu? Inteligente esse demônio que tava nessa casa aí. É, tipo, tem vários filmes, tem poucos no caso, né, infelizmente, mas eu gosto muito de filme de terror em que o protagonista é esperto, mas ainda se dá mal. Uhum. Porque esses são os que realmente dão desespero. Não desesperou Esse na tipo, gente não. também. Você pensa, não, faz isso. Porque nos filmes de terror você fica assim, por favor, mocinha, não entre no porão. E a mocinha entra no porão e morre. Então você vai assistir um filme e fala, por favor, mocinha, não entre no porão. E aí a mocinha não entra no porão e morre do lado de fora da casa, você fica, putz, Bom, deu é, errado. aquelas coisas tipo, olha, se eu tivesse nessa situação, eu entrava no carro e ia embora. A pessoa entra no carro, vai embora e morre num acidente de carro no caminho de volta porque a criatura aparentemente decidiu. Então, é tipo, por que filme? Mas se tem um que eu gosto muito, porque ele explica todas, a perdão da palavra, burrices que são feitas nos filmes de terror. Porque, desculpa, mas mudar para uma casa mal assombrada, entrar num porão completamente escuro, se eu ouvir um gancho fora do meu carro e meu carro não estiver ligando, eu vou ligar para a polícia. E Eu se vou ligar pra não, polícia, sair correndo. se não tiver polícia, eu vou trancar aquele carro e não há alma que me tire dele. Antes eu arranco o assento e jogo fora do carro do que deixar alguém simplesmente entrar naquele carro. Deve ter muito mais filmes que retratam realmente essa parte do protagonistas fazendo escolhas inteligentes que você pensou que eles iam fazer, eles realmente fizeram e se deram mal. Pra você ficar com medo.
Voltando ao ponto inicial, o único filme que eu consigo pensar, tipo, do topo da minha cabeça que, entre aspas, explica isso, se eu não me engano, era. Não era A Cabana, eu acho, mas era um nome parecido, sabe? Que é aquele que eles se mudam pra cabana e eles vão fazer a escolha certa, mas tem alguém por trás das cenas manipulando pra eles fazerem as escolhas de filme de terror. Uhum. E é muito legal porque no filme tem toda a confrontação com os vários monstros de terror e é quase que uma organização que controla os filmes de terror. A partir daí o final fica um pouco bizarro, mas a gente não precisa entrar nisso. Eu já vi muito filme de terror que, assim, o começo era legal, a história parecia interessante, tal, mas aí eles cagam no final e aí fica horrível. Sei lá. Nossa, um que veio na minha cabeça. Não sei se você já assistiu. Spoilers pra quem nunca assistiu. A Babadook. Não, eu tenho muito medo. Só de ouvir eu já não quero falar sobre ele. Eu não. Nossa, Ok. Você se não. importa de um spoiler? Pode falar. Por mim, pode. Se você não quer spoiler, tira o fone. Tira o fone, a gente faz, não sei. A gente grita. Como que. A gente sinaliza com a mão pra você voltar. Vou Isso, a gente voltar. faz o joinha. No Babadook, o filme em si é muito bom e ele dá medo, porque ninguém naquele filme parece são, nem os personagens principais. Você não consegue, e eu repito, torcer pelos personagens principais. O menino, eu não sei o que está acontecendo com ele. Ele parece que ele é um pouquinho só fora de si. A mãe mais ainda. E aí tem o monstro. No começo do filme eu tava quase que torcendo pro monstro. Mas aí, o final do filme, eu não vou dizer que foi ruim, mas foi uma grande marca de interrogação. Só foi o maior ponto de interrogação da minha vida, o final daquele filme. Porque você tem todo aquele setup, todo aquele filme de essa coisa estranha que só fica ba, tuk, 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 por aí. Nossa. E aí o final do filme é que, de alguma forma que eu não me lembro, eles tecnicamente derrotam a criatura, só que aí ele meio que vira um pet deles, e aparentemente ele também era o pai morto do menino e a mãe ainda gosta dele. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que loucura. Peraí, que você deu uma volta. Peraí, pet. Não, é assim mesmo. É nessa velocidade que o filme te explica. Eles derrotam ele, certo? Até aí tudo bem. Nos últimos, talvez, 10 minutos do filme, eles te explicam toda essa última parte. Eles simplesmente mostram que aparentemente o bicho está acorrentado no porão deles. E ela desce e dá alguma coisa para ele comer que eu não quero saber o que é. Só que aí ele vira uma forma humanoide e eu acho que talvez era o pai do menino. Eu tô confusa, mas esses finais incógnitos de filme de terror é uma das piores coisas, porque você não sabe o que vai acontecer depois, mano. Tô assistindo filme de terror justamente pra saber se o protagonista vive ou morre, e aí eles fazem um final que não dá pra saber. É, Ah, mas isso é outro meio também chato. que pode ser um pouco assim é aquele final que, tipo, sabe franquia de filme de terror? Aham. Desculpa, mas depois de um tempo eu acho que a franquia começa a perder o sentido um pouquinho, na minha opinião. Tem vários filmes de terror que eu gosto muito, mas tem vários, como por exemplo, um que eu gostei muito de assistir no começo foi Atividade Paranormal. Eu acho que era. Não era Atividade Atividade Paranormal Paranormal. é a franquia que se alongou demais, e aí tem uns filmes dela que, tipo, nada a ver. É, A eu acho que maioria que era ela. esse. Mas que aí eles tentaram fazer aquele estilo quase que found footage, só que tipo as câmeras da casa. Eu assisti um, eu não lembro qual era. Não lembro mesmo, faz muito tempo. Que assim, o filme inteiro era basicamente as gravações das câmeras de dentro da casa mostrando coisa estranha. Então, tipo assim, o filme não tinha um começo, meio e fim. Era só mostrando as coisas estranhas que aconteciam dentro da casa. Pareceu só uma Hum, experiência de, sei lá, os diretores estavam tentando fazer umas experiências com os efeitos especiais que eles aprenderam, e aí eles fizeram um filme sobre isso. Foi. ok. Sério, não tinha lore, eu não entendi. Ou era muito pequena pra entender, ou realmente não tinha nada. Porque assim, só mostrava, a câmera mostrava, sei lá, puxando o cobertor, a menina levitava, aí era isso.
Aí de repente pulava pro dia seguinte, aí o menininho apareceu com um pentagrama nas costas. Era isso, sabe? Não tinha muita coisa. Eu Era tenho a estranho. impressão que eu já vi esse filme, só que eu É, lembro que tinha um final. o final, eu lembro do final. Eu vou contar o final porque não tem muita. Não tem segredo. Era só tipo. A mãe do menininho aparece, porque o menininho tinha sido. Tinha sido. Eu acho que ele era um órfão. E. Enfim, ele tinha sido adotado por uma família. E aí a mãe de verdade do menininho aparece, que na verdade a mãe era o próprio demônio. E aí ela mata todo mundo na casa e o menininho, não sei o que acontece com ele. Eu acho que ele foge, sei lá. E aí acontece isso. Ok. Ah, tinha cenas também da câmera do computador. E aí aconteciam umas coisas no computador que, sei lá, nada a ver. Ok. Eu lembrei de um filme de terror. Realmente, Blair Witch que deu errado. É, é isso aí. É isso aí. Esse estilo found footage pode dar muito medo, porque começando qualquer filme de terror, a primeira coisa que eu procuro é se tem aquele avisinho baseado em fatos reais. Porque Ah, se tem aquilo, eu tô imediatamente ligando a luz. Imediatamente. mas às vezes baseado em fatos reais é tipo assim, mano, escutei meu amigo falar isso, então deve ser verdade, né, mano? Eles fizeram um filme inteiro sobre É, isso. tipo, tem alguns que são, por exemplo, qual era o nome? Não era Emmett House, não era esse. Era aquele da menina possuída, eu esqueci o nome. Ah, de Emily. Ai, não tô lembrando. Mas vocês provavelmente sabem aquele que tem a cena famosa do. O Aham, Exorcismo de Emily alguma coisa. Deixa eu pesquisar. isso aí. Que esse realmente foi baseado numa história honestamente triste de uma menina mesmo que existiu. A história dela é bem triste e pra quem É quer o saber Exorcismo. mais, vai lá no BuzzFeed Unsolved, propaganda gratuita deles. Então, fazer o quê? É, Mas mas tem esse vários. estilo baseado. Pode falar. Não, eu só ia falar que tem vários filmes de exorcista que são baseados em fatos reais. E eu não sei o que fazer com essas informações, além de assistir o filme e acender a luz. Uhum. Obrigada por ter me Ah, falado que é baseado em fatos reais. Agora eu não vou dormir à noite. eu não precisava saber dessa informação. O pior é quando não mostra no começo, mas mostra no fim. Porque aí você passa por toda aquela experiência e você fala, ok, tudo isso deu muito medo, mas pelo menos todas essas coisas 100% impossíveis nunca aconteceram, né? E aí, baseado em fatos reais no fim do filme, é só, por quê? Ah, Por por que quê, mano? isso? Eu Por não quê? precisava dessa informação. Eu entendo que legalmente você tem que me passar ela, mas por quê? Colocasse, tipo, no fim dos créditos, uma micro, Realmente. legalmente. Mano, mas tinha um outro filme que eu assisti e fiquei. Assim, foi um dos primeiros. Primeiros não, mas foi um dos filmes de terror mais famosos, porque ele era bem antigo. Que é o bebê. O bebê de Rosemary. Assim, é bom, porque é clássico. Clássico de terror. Uhum. Tipo, eu acredito que foi um experimento, né? Porque foi a ascensão dos filmes de terror. Que se tratava apenas de. Assim, a história é simples. Não, não tão simples, na verdade, mas clássico. Que é tipo. É, um ator não muito reconhecido e aí sua esposa se mudam para um prédio. E aí várias coisas começam a acontecer com a esposa, porque ela fica grávida e aí um monte de coisa esquisita começa a acontecer. E você não sabe se o que tá acontecendo, você não sabe se o que tá acontecendo é no psicológico dela ou se realmente acontece mesmo. Uh, Eu gosto mais desse filme, é verdade, porque o bebê de eu gosto. Rosemary é bom. Você não sabe o que tá acontecendo, se é no psicológico dela ou se aquilo realmente é verdade e os vizinhos dela são bruxos mesmo e se ela tava realmente. Enfim, a história inteira é sobre ela estar grávida do anticristo, basicamente. Ok. E aí, tipo,
foi o marido que armou tudo pra ela ali, então meio que tudo dá errado. E aí a gente segue nessa jornada da menina enlouquecendo no caminho e ela estando grávida e tudo. É pesado, é pesado. Assim, eles conseguiram fazer Ok, uma ambientação bem tensa. entendi. Isso eu acho que é, tipo, a coisa principal de qualquer filme, livro, jogo de terror, é a ambientação. Se você acerta isso, o resto você se vira. Então, é que tem tipo, muita diferença. Tem vários aspectos do terror. Tem o terror Uhum. jumpscare, que, assim, a lore tá meio escondida, porque basicamente você tem que se assustar, que é Five Nights at Freddy's. E tem aquele jogo de terror que é mais suspense, que mexe com o seu Sim. psicológico, que, tipo Hellblade, que é puramente psicológico. Da personagem, inclusive do seu próprio psicológico, né? Que você acaba meio descompensado depois de jogar. Então, tem vários jogos que são bem interessantes do jeito, tipo, o caminho que eles escolhem. E tem vários jogos até que, quando você realmente olha, que nem você falou da lore meio escondida, a história em si, às vezes, não é a mais complexa. Então, por exemplo, Five Nights at Freddy's. Se alguém não conhece ou não viu da franquia do Five Nights at Freddy's, faz um tempinho, mas spoiler, que é basicamente daquela questão das crianças que foram assassinadas e colocadas dentro dos animatronics e de como tudo isso mexeu na época e de toda a lore por trás disso, mas não é, na sua base, uma história tão complicada. Na verdade, eles conseguiram complicar demais essa história para Eles conseguiram profundidade. complicar eventualmente, mas, tipo, quando você olha na base dela, é uma história sobre animatronics e estão vivos porque aparentemente o espírito de alguma criança possuiu eles, e é isso. E a Você criança deixa tava, bem básico. a criança tava buscando vingança do guarda noturno que matou elas, mas aí o novo guarda Talvez guarda noturno. noturno. Provavelmente, eu não sei se era um guarda noturno, o que era, mas enfim. Mas eu Enfim, pessoalmente gosto bastante da história do Fire Nights at Freddy's, porque, na minha opinião, pelo menos, ela é confusa, mas ela é muito interessante. Porque ele não é tipo aquela história que não tem nenhuma pista do que ela é. É só tipo, meu Deus, ela é confusa por ser confusa. Ele deixa as pistas lá. Elas só são difíceis de encontrar. mas assim, além do propósito de você estar procurando as pistas, o jogo é basicamente você tentar não sofrer um jumpscare. É isso. Uhum. Teve um jogo, o que era agora? Não era um jogo, mas era um conceito muito interessante que eu lembrei agora, na verdade. Que eram vídeos do YouTube. O MatchPat fez uma série analisando esses, eu esqueci o nome agora, eu preciso ver no canal dele agora. Que era uma Era pessoa. Oi? Cat Ghost. Talvez, eu não lembro, era, tipo, era um cara que Que tava fazendo vídeos do YouTube como se ele estivesse fazendo let's play de um jogo, mas esse jogo não existia. Petscop. Petscoop. Petscop. 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 Eu não lembro. É um desses dois. Mas esse, eu acho que até hoje pode ter sido um dos melhores, na minha opinião, porque aquilo Muito foi mesmo. algo. E era muito tipo, você não sabia quando o próximo vídeo dele ia sair, ele tinha alguma consistência, mas. E aí você começa a ver e aí você descobre que o jogo não existe. Então, tipo, ele provavelmente fez esse jogo só para esses vídeos. E a lore Era por uma trás do jogo em escolha. si é tensa. Uhum. É muito bom. Pra quem não assistiu, eu super recomendo, honestamente. Assista de luz acesa, porque a história é bem pesada. É bem pesada. Ou, se você preferir não, tipo, levar um leve trauma assistindo os vídeos em si, assista os vídeos do MatchPad fazendo a teoria em volta da lore, porque ele explica tudo que acontece, mas ele explica sem mostrar tudo. Nada gráfico. Mas a história ainda tá ali, ainda é pesada. Ainda é pesado. É. Mas enfim, falando de Petscop, a gente entra. Tinha vários puzzles nos vídeos que o pessoal do Reddit descobre até hoje. Mano, se a gente entrar no Reddit, lá é a Nossa. verdadeira história de terror. Porque eu não sei, lá é o limbo da internet. Mas realmente, a galera do Reddit é muito louca. E eles Sim, adoram é muito. fazer, envolver esses, como eu tava entrando no papo, dos ARGs, que são tipo jogos de uma realidade alternativa, que são basicamente Ah, sim.
São, tipo, histórias de terror que algum usuário na internet cria, e ele vai jogando vários puzzles, várias dicas por aí, vários enigmas, e você tem que ir resolvendo para entender a história. E assim, Uhum. não é de terror necessariamente, mas eu nem sei se é alternativa ou se a palavra é outra. Mas eu tinha visto a alternativa, mas basicamente não precisa ser necessariamente de terror, você só tem que colocar enigmas na internet e as pessoas têm que ir resolvendo na vida real. Às vezes você tem que ir para certa localização para encontrar alguma pista ali e tal. Mas a internet adora colocar um negócio bizarro, então a maioria é de terror. E eu acredito que Petscop era um ARG, porque você tinha que ir descobrindo os enigmas e entendendo os vídeos para chegar numa história final. Sim. E Falando, pode falar. essa parte dos criadores que se envolvem nisso é muito legal, porque chegando nessa época do Halloween, você mal entra em outubro e já começa. Existem várias coisas para os artistas fazerem, desde o... Bom, eu digo Inktober, mas Inktober teve algumas polêmicas por cima dele, então vamos dizer os artistas desenhando em outubro. Uhum. Mas também dentro dessa questão tem os RPGs antigos de terror, que teve vários RPGs que foram renovados, por assim dizer, que tiveram RPG. meio que um novo gráfico. Se a gente entrar em RPG, a gente não sai mais. A gente não sabe mais. Porque, assim, joguinho de RPG com 2 pixels dá muito mais medo do que qualquer jogo de terror atual com gráficos 3D lindos maravilhosos. Porque, sei lá, dá Então, uma impressão bizarra, eu não sei explicar. tipo, eu acho que um dos jeitos legais de comparar, por exemplo, seria... Ok, você já ouviu falar de Witch's House? Já. Já que tá com o chapéu de bruxa? Já que tô chamando de bruxa, Eu mas acho eu que não lembro. dois que seriam interessantes de comparar seria Witch's House e... Pode falar, na verdade, eu só tô tentando lembrar o nome da coisa que eu ia... Eu não lembro. Eu não lembro muito bem de Witch's House. Mas enfim, tem dois que seria legal comparar, por exemplo, desses jogos mais 3Ds, na minha opinião é Witch's House e... eu tô tentando lembrar o nome até agora. Era... Evil Within. Ah, Evil Within. Eu acho que era esse, que era do policial, não era? The Evil Within. acho que sim. Deixa eu ver. Eu já ouvi falar, inclusive eu tava pesquisando recentemente, mas eu não me lembro. Se puder confirmar pra mim se é o do policial que vai no hospital. Só preciso lembrar se era isso, porque eu acho que era o primeiro que eu ia comparar. Vários. Porque Sim, é o do policial. é esse. Ok. Ele tem que resolver vários Porque... puzzles. sim, obrigada. Mas, por exemplo, ambos deles têm essa dinâmica dos puzzles que você tem que resolver. E por mais que o Witch's House não... e ambos deles meio que trazem essa ideia de desvendar coisas do passado. Então, por exemplo, Witch's House, você é uma garota que tá numa casa de uma bruxa, que eu não vou dar spoiler, porque honestamente é um dos melhores RPGs que eu já vi na minha vida. E Evil Within você também está, de certa forma, desvendando o passado, coletando pedaços de memórias. Só que Evil Within é muito mais literal nisso do que The Witch's House. E ambos eles trazem essa ideia, mas, na minha opinião, de medo de levar susto, The Witch's House é mais efetivo. Que nem você falou, tipo, o estilo do RPG, ele te dá um susto. The Witch's House é aquele jogo em que qualquer coisa poderia te matar. Qualquer coisa. Qualquer cômodo na casa da mulher poderia te matar. E não só o cômodo, no mínimo 3 coisas dentro de um cômodo pode te matar. É verdade. No mínimo. Eu lembro, é verdade, lembrei. Esse jogo é muito bom, tipo, ele dá muito medo, não só por essa questão de qualquer coisa pode te matar. Uhum. E o pior é que era fofinho ainda. Era tipo um pixel art bonitinha. Me irrita. Tinha um sapo também. Tinha um sapo. Eu não vou falar do sapo, por favor, eu vou chorar. Mas, isso que é legal, tipo, ele não tinha muitas coisas que eram... Isso é uma coisa que tá sendo muito usada em vários jogos de terror, principalmente do que você falou dos 3D, mas também de alguns estilos RPG, que é mostrar muito da violência pra assustar por assustar com a violência, Uhum. e menos do assustar com a tensão, ou com só aquele
pulo, que eu acho que é por isso que várias pessoas gostaram também bastante, voltando um pouco no assunto do Five Nights at Freddy's, porque ele não tem nenhuma violência explícita, sabe? Tipo, ok, se você falha o jogo, o bicho pula na sua direção e dá o jumpscare, mas ele não tinha nenhum sangue escorrendo pelos olhos o tempo todo, sabe? Verdade. Alguns jogos só que mostram um pouco. Eu lembro que o terceiro jogo, se eu não me engano, o antagonista ele era um animatronic que tinha um corpo ali dentro, e você sabia que tinha um corpo ali dentro, aquele ali dentro, porque você via o corpo dentro do animatronic, então era bizarro. E um outro também foi o Sister Location, que se não me engano é o quinto jogo, que tem uma hora que tem umas cenas mais fortes, assim, mas no máximo é só isso. Sim. Mas tipo, que nem... Não é que nem... Perdão, eu sei que eu falei do Evil Within como um bom exemplo, mas ele mostra muita coisa nesse estilo. Ele é Eu quase lembro. mais um jogo de ação do que um jogo de terror. Uhum. Mas vários jogos de RPG são muito bons. Eu tô tentando lembrar de algum outro jogo de terror que mostra bastante coisa, mas não é um jogo de terror, é mais um jogo de ação e suspense, que é Among Us. Não, Among Us. Não, como é que é? Amogos. Among Us muito, de suspense, medo. Enfim, vou falar de Resident Evil, porque veio na minha cabeça por último. Que tem muitos jogos de terror, é mais suspense, porque apesar de ser gráfico, não tem lá essa ansiedade do terror e nem Sim. jumpscare. Então, tudo bem, tem alguns jumpscare, mas só tem. Como é que eu posso O explicar? jumpscare, tipo, ele não tem a tensão do jogo de terror clássico, por assim dizer. Você não joga ele pra sentir medo, você joga ele por causa da vampirona alta. É. Agora, se a gente tá falando que o jogo te dá medo, eu vejo a sua carta de Resident Evil e te levanto Silent Hill 1. Silent Hill. Uhum. Pior que Pra eu quem nunca já joguei jogou barra assistiu, e morro. você já assistiu alguém jogando? Já algumas vezes. Você já chegou na parte do Rush de monstros? Não, acho que não. Deixa eu te contar como é. Você está. É nesse momento que você encontra o Pyramid Head, que virou meio que o símbolo quase de Silent Hill, além da neblina. Pra quem conhece, Além da Silent neblina. Hill, pra quem não conhece, Silent Hill é um jogo muito quieto. Ele é um jogo de terror que, tipo, ele basicamente não tem som. Você só está em uma cidade com quase nenhuma visibilidade, porque tem neblina pra todo lado. E isso é uma coisa que, na verdade, marcou muito. Eu não consigo ver uma cidade, nem na minha cidade aqui. Agora, para quem não sabe, eu não estou em São Paulo. Mas na minha cidade, na minha cidade onde eu moro mesmo, até dia que fica com neblina lá, o que não é uma neblina tão alta, eu penso em Silent Hill. É uma coisa que marcou muito. Eles pegaram uma coisa tão simples e tornaram a marca deles, basicamente. E aí, tá naquele silêncio do Silent Hill, você não tá enxergando nada, certo? E já é tenso o suficiente, porque um dos primeiros jumpscares do jogo spoiler, só um gato saindo de um armário. Isso é suficiente pra quase te dar um ataque cardíaco jogando aquele jogo. Porque não tem som nenhum, certo? Maria, você tá Essas, montada bem? essas coisas são horríveis, porque um jogo que foi feito pra te assustar, você vai esperar um susto, você vai esperar um jumpscare. Mas aí, um dos sustos que foi planejado completamente, e eles sabem que você vai se Eles assustar. São sabem. coisinhas pequenas. São tipo um gato, ou você abre o armário, ou sei lá, eles inventam umas coisas, eles colocam um barulho aleatório. Só pra você se assustar sem querer, porque eles sabem que você vai se Uhum. assustar. Você tá esperando se assustar ali. Mas essa não é nem a parte ruim do Silent Hill. Sabe qual é a parte ruim? É quando você chega num dos piores momentos do jogo. Você está lá, andando em uma das ruas com quase nenhuma visibilidade, e de repente, naquele silêncio absoluto, começa a vir um barulho muito alto, do nada, e a tela começa a ficar vermelha. Eu nunca E vou jogar isso na começa minha vida.
E de repente, tipo, é do nada mesmo. Você tá andando numa rua, a tela começa a ficar vermelha e começa a estourar barulho. Vários monstros começam a aparecer do nada na tela e aparece o fucking Pyramid Head do nada. Ai, É nesse momento que você sai correndo e chora. Porque esse jogo sabe como te assustar. lembrando bem, apesar do jogo saber te assustar, o cara da A pirâmide, cabeça de pirâmide. cabeça da pirâmide, ele não tem um design. O design dele é bizarro, realmente. Mas ele é um cara musculoso, sem camiseta, com uma pirâmide na Uma cabeça. pirâmide. Quando você para pra analisar ele melhor, ele não dá muito medo. O design dele não é muito amedrontador. É mais sexy do que amedrontador, na verdade. Mas na hora de você estar jogando, deve ser horrível. É, tipo, se você olha pra ele fora do contexto do jogo, você só olha e fala, olha, ele até parece um personagem de um jogo de ação, sabe? Em Uhum. que, tipo, você tem que... Talvez ele seria um boss ou alguma coisa parecida de um jogo de ação. Um jogo um pouco mais gore. Mas dentro do contexto de Silent Hill, ele é uma das coisas que mais vai te dar medo, porque ele é basicamente, se ele te acerta, você morre. É basicamente isso dentro do jogo. Então, quando ele aparece, você sai correndo na outra direção e não pensa duas vezes. Não, pense duas vezes. Ele apareceu, tchau. Não, tchau. Eu tô tentando lembrar de algum outro jogo que era tipo bizarro, assim, que não tinha. Que você. Basicamente, você se assusta só pela ambientação. A gameplay, Tem você um, não liga muito pra gameplay, é só a ambientação que te assusta. tem um que é muito bom, que eu acabei mencionando antes sem querer, que é o PT. O PT, que eles fizeram, principalmente o mais novo, eu gostei bastante. Que é basicamente você só tá. É aquele que você basicamente só tá dentro de uma casa num looping eterno. Então, tipo, você fica passando e passando. E isso é muito legal porque ele é um cenário, basicamente. Você tá dentro da mesma parte da mesma casa. Só que vai mudando poucas coisas. E você sabe o monstro desse jogo, que é aquela mulher? Não, eu não conheço esse Que. jogo. Então, nele, o que acontece? Você tá meio que no loop dessa casa e eu não lembro muito bem porque faz bastante tempo que eu vi. Mas vai mudando a ambientação e vai aparecendo sons. E esse é outro jogo muito silencioso. E que vai mudando a ambientação, sons estranhos, as luzes às vezes tem problema. E tem um monstro nesse jogo que é uma mulher que ela tá, tipo, flutuando. Eis a questão que dá medo, porém. Existe um ponto do jogo, se eu não me engano, que você, tipo, vira e ela tá atrás de você e você se assusta com isso. Ah, O problema é que uma pessoa fez. Sabe aquelas câmeras que você, tipo, sai do seu personagem pra ver? sei, Uma pessoa terceira pessoa. conseguiu fazer isso. Uma pessoa conseguiu fazer isso dentro do jogo, porque isso não é uma coisa no jogo. E eles Uhum. viram que os devs programaram para que ela sempre está atrás de você. Exceto que, tirando aquela uma cena, ela tá sempre fixa atrás do seu personagem. Então é por isso que de vez em quando você escuta sons dela ou escuta alguma coisa assim. Ela tá Ai, sempre atrás de você. quem em sã consciência desenvolveria isso? Quem? Quem queria Algum. decidir? Vamos decidir um negócio desse jeito aqui, ó. Vamos botar um monstro sempre atrás do personagem. E eu achei isso tão inteligente, porque você não sabe disso. E de alguma forma, quando você descobre isso, o jogo fica pior ainda. É muito bom. Realmente, realmente. Ai, Deus. Toda essa parte de terror de Halloween é muito boa. É uma coisa tão interessante aqui, que nem a gente tinha falado antes. Ela meio que permeou pelo mundo inteiro, de alguma forma ou outra. E agora é quase que uma tradição em todo lugar. Isso É ficou muito verdade. bom. É verdade, porque a gente sempre vai conseguir. O brasileiro. A gente. O brasileiro sempre vai conseguir adaptar as coisas. Então a gente vai, querendo ou não, adaptar o Halloween pro dia do Saci. Que a gente tem as nossas histórias de terror. Inclusive, eu tava vendo. Sabe a Lady Dimitrescu, de Resident Evil Sim. 5? É 5, né? 5. Se eu não me engano. Não, é 8. É o 8. Nossa, é o 8. Enfim, o Resident Evil Village. É que eu tô misturando com outro. Enfim. Tudo É, certo. é uma, é uma senhora gigante, vampira, certo? Uhum. Tem uma lenda nordestina de uma mulher gigante que ela aparece numa praça
E aí ela te pede cigarro, e aí você tem que oferecer o cigarro pra ela. Ela também tem uns 3 metros de altura, ela é do tamanho de um poste. E o nome dela é Não Se Pode. Porque depois que você dá o cigarro pra ela, você sente um urge muito grande de perguntar o nome dela. E aí, se você pergunta o nome dela, ela tipo, começa a crescer e toma uma forma muito monstruosa, assim, e começa a gritar, não se pode, na sua cara, e ela desaparece. É isso. Uhum. E eu só achei interessante porque é bem parecido a Lady Dimitrescu com essa lenda. Apesar de não ter nada relacionado. Porque a personagem de Resident Evil é baseada numa lenda japonesa, se não me engano. Acredito que sim. Acho que é. Mas eu só achei muito interessante que o brasileiro tem a sua própria Lady Dimitrescu. De certa forma. A vampira. A A vampira. vampira. A vampira grande. Mas é legal isso, porque tem várias. Agora entrando já meio que no lado cultural do Halloween, de certa forma. Tem várias culturas que têm lendas muito parecidas, mas que a gente não usa elas no Halloween, por ser meio que quase que um feriado mais americano mesmo. Mas que a gente ainda celebra de certa forma o próprio Halloween e algumas vezes misturando mesmo com essas lendas. Tipo, no Halloween tem várias, como a gente já mencionou antes, jogos, filmes, séries, todas essas coisas. Mas também tem várias empresas que trazem isso, que fazem as propagandas disso. Tem várias lojas, tem vários restaurantes que às vezes produzem coisas temáticas para isso e que são muito vendidas na época do Halloween. Tem muita campanha, muita campanha. Inclusive no próprio Starbucks tem uma bebida que só vende na época do Halloween, não é? Sim, Vem que até era por causa do outono e do Halloween, tudo isso junto. uma bebida com abóbora, não sei como é que funciona. É uma dessas. Mas é É uma legal dessas. pensar em todo esse aspecto meio cultural que o Halloween teve e de tudo mais. Só que se a gente for entrar nisso, aí a gente vai entrar na cultura e no marketing da cultura, e aí a gente vai embora num outro Aí, assunto. aí a gente entra em indústria cultural e aí a gente já pode entrar em outro assunto para café com tempero. Se Mas vocês quiserem isso aí, a gente até faz, mas talvez não hoje. eu acho que a gente até pode fazer uma boa ideia. Vamos anotar. Quem anota? Eu tô sem papel. Ah, tá Alguém manda pra gravado. gente? Tá gravado. Tá gravado aqui. Mas enfim, eu acho que a gente já pode ir finalizando aqui, porque a gente falou muito. Só um A gente falou pouquinho. bastante. Aí foi bem uma conversa descontraída mesmo para falar do que a gente gosta. E a gente falou bastante sobre jogos, né? Sobre jogos que a Sim. gente gosta, filmes que a gente gosta, histórias que a gente gosta. Mas do porquê que o feriado, apesar de não ser brasileiro, ele cultua o terror e o medo. E o ser humano é masoquista, ele adora passar medo por algum motivo. Vai entender. Então, vai entender. É muito legal falar sobre isso. É muito interessante também falar. Parece que a gente tá meio, sei lá, meio estranho, né? A gente falar aqui, nossa, eu nem passei medo com o filme. Que filme ruim, eu deveria ter passado medo com ele. Enfim. É interessante pensar nisso. É, Mas, já que a gente falou tanto dos filmes, das séries, dos jogos de terror que tem agora, eu acho que nós temos o tema para nossa pequena tarefa de Halloween. é. Então, para todo mundo assistindo, estejam preparados. Eu acredito que amanhã a gente já coloca para vocês. Aí a gente mostra no Halloween os melhores. Estejam atentos. Manda pra gente o seu filme, série, jogo, o que você quiser, a sua coisa favorita de Halloween. Seja para jogar, para assistir, para ver com os amigos, para ver sozinho, para ver com o seu bicho, Pra ver com o seu bicho. É muito bom assistir para filme ver de com o terror seu com bicho. eles. Recomendo. Eles não têm consciência sobre Eles não televisão. se importam. Não. Mas manda pra gente seu jogo ou série ou filme favorito de terror. Vai ser interessante ver. Então, pessoal, por hoje a gente vai finalizando a nossa edição especial, o nosso Café com Aranha, durante o Halloween. Fica de olho na tarefa e, bom, acho que até mais. Até mais. Até o próximo Café com Tempero. Fique de Tchau, olho. tchau, pessoal. E até a próxima. Tchau. Obrigada por participarem hoje.
de Ori.